Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. Hoje a gente vai fazer aí uma checagem de URL, tá? Para quando você precisa fazer o download de alguma informação que muda a data ou muda o nome e você tem a sequência, né, que vai ser o próximo nome do arquivo, tá bom? Em caso de data, né, ou em caso de nome. Bom, no caso aqui, ó, eu tenho duas URLs, tá, para conectar. Eu tenho uma conexão web, que é uma dessas duas URLs aqui. E hoje, neste momento, né, a carga está sendo realizada com sucesso aqui. Eu pego o arquivo username, tem 5 linhas. É essa primeira URL aqui, tá bom? Porém, com o passar dos dias, a minha URL ela vai mudando, né? Ela vai atualizando o nome, no caso aqui as datas ou etc, o nome do arquivo, e eu preciso fazer isso de uma forma automática, né? Eu não preciso vir aqui na conexão web e mudar a URL aqui de conexão toda hora que o meu arquivo muda. Como é que eu faço isso? Bom, aqui na conexão de arquivo web, você tem um parâmetro que você pode utilizar aqui dentro do parâmetro, que é URL is, tá? URL is. Aí dá uma vírgula. Esse parâmetro aqui, você informa qual a URL que você quer baixar, tá? Independente do que está aqui, o que é válido na conexão da URL é o que está nesse parâmetro aqui, URL is, tudo bem? Se ele estiver sendo informado aqui nos parâmetros, né, ele se sobrepõe ao que está informado aqui na criação da conexão. Então você põe aqui o URL is e agora eu coloquei um endereço novo, tá? Vou dar aqui o carregar dados. Ó, agora ele já pegou o username e password, tá bom? Para você fazer uma verificação, né, caso você queira criar um looping ou algo parecido, você tem que deixar isso como uma tabela temporária, tá? Então eu vou colocar aqui uma tabela temporária. Vou colocar aqui temp. E eu vou estar abortando a verificação de erro. Por quê? A minha URL ela vai ser passada através de variável, né? Então eu vou colocar aqui uma variável A, por exemplo. No momento que eu der a carga de dados, ele vai travar o script com um erro, porque a URL não existe. Mas a minha intenção é ficar verificando para ver se a URL existe. Se ela existir, escapar de um looping aqui que vai ser criado. Então, por exemplo, vamos setar aqui, ó, antes dessa carga, o set error 0, tá? E depois o set error 1, para ele abortar mesmo caso tenha um erro. Essa aqui é a única parte do script que vai ter um erro proposital de verificação, tá? Então vou colocar aqui trace, final do script. Final do script. Legal. E aqui eu vou colocar início de verificação. Então, depois do error mod 0, eu começo o início de verificação. Então, esse aqui é erro proposital, tá? Início de verificação. Ok, ó. Dessa forma, o seu script ele chega até o final, tá? Ele chegou aqui até o final do script, e ele informa os erros que aconteceram, tá? Mas são erros propositais de verificação. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um if simples, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos inserir primeiro o looping, tá? Desculpe, vamos inserir primeiro o looping. Então, vou dar aqui, ó, set a igual a 0. Agora, vamos iniciar o nosso loop aqui, né? Do faça enquanto, do while. Faça enquanto o meu a for menor do que 3, continua executando esse looping aqui. Loop. Ok. Agora o meu looping ele vai meio que ficar no modo automático, né? Sem abortar. Eu não coloquei nenhum parâmetro aqui para mudar a variável A. Então ele vai ficar rodando eternamente sem abortar. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou colocar uma verificação aqui. Vou colocar aqui um autoincremento de A, né? Let A igual a mais 1. Legal. Então toda vez que o looping rodar, agora ele soma 1, tá? E eu tenho que colocar
alguma coisa que escape fora do loop, caso a minha carga de dados dê certo, tudo bem? Então eu vou fazer aqui uma verificação e vou trazer aqui uma variável, tá? Essa variável aqui vai ser o meu pathSite. Então vpath. E essa variável vpath ela começa com um A, então set vpath igual, esse aqui vai ser o meu endereço de erro. Bom, eu vou fazer uma verificação de looping e quando aí vai ser a verificação de domínio que a gente vai mudando no site, tá? Quando o meu A, minha variável A, ela for igual a 2, eu quero que esse meu vpath seja verdadeiro, né? If. No caso aqui, eu vou adicionar uma variável que vai ficar testando os meus sites. Eu posso adicionar um autoincremento de data, eu posso adicionar qualquer tipo de função que eu queira para transformar a minha URL. Nesse caso aqui, o meu vpath, né? Quando o A for igual a 2, então let vpath vai ser igual. Quando o meu vpath A for igual a 2, vai ser igual a essa URL. Do contrário, não vai alterar o meu path. O que eu quero fazer aqui? Eu quero ficar fazendo testes que vão adicionar o A a uma quebra de loop. Tá? Então vou colocar aqui, ó, se a minha tabela temp num of rows da minha tabela temp for nulo, se ele for nulo, significa que a minha tabela temp não foi carregada por conta de um erro, né? Porque ela está tratando path inexistente ou arquivo de data inexistente. Então, caso ele não seja nulo, então vou colocar aqui um else. Caso ele não seja nulo, o meu A ele vai receber um valor o bastante para quebrar esse looping. Tá? No caso aqui, o looping ele vai ficar executando enquanto o A for menor que 3. É só colocar um valor 3, né, igual a 3 ou maior que 3 para quebrar esse looping. Então vou colocar let A igual a 10.000. Pronto. Let A igual a 10.000. If. A partir de agora, quando o meu A atingir um valor de URL válido, tá? O valor de URL que vai trazer carga de dados para minha tabela temp, ele vai quebrar o looping, né? Ele simplesmente vai sair o looping e vai proceder com o resto do script, tá bom? Então, vamos fazer o teste aqui. Vou dar a carga de dados, ele vai ter que dar o erro 2 vezes, né? Ele deu o erro no 0 e depois deu o erro no 1 na verificação de looping e depois ele carregou aqui, ó, o username password recover, né? Depois ele acertou a URL. Aí dessa forma o seu script já fica funcional e automatizado, você conseguindo colocar a sua URL através de uma variável, tá? Se você quiser checar quantas vezes ele precisou rodar através da verificação do looping, você pode colocar um trace aqui da sua variável que tem um autoincremento. Então, trace variável A gente dá a carga aqui e vê que ele precisou rodar, ó, a vez 0, a vez 1 e a vez 2. Foi a última vez que ele rodou, a vez 2, aí ele deu a carga de dados e depois concluiu a carga do arquivo. Tá? E aqui ao final fica os erros que ocorreram, no caso aqui um erro de URL que foi forçado. Tá bom? Perfeito, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês, espero que tenha auxiliado todo mundo aí. Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!